Oi, gente, eu vou compartilhar com vocês como eu comecei a aprender Libras, né, a forma como eu iniciei esse contato e coisas que eu fiz que me ajudaram, foram úteis para mim e talvez sirvam para alguns de vocês também. Eu comecei a ter contato com Libras na faculdade de Letras, na UFPEL, fazia licenciatura. Não tenho parente surdo, nem tinha amigos antes da faculdade. Então eu conheci Libras lá mesmo, na disciplina de Libras básico. E meu interesse surgiu ali mesmo, na primeira disciplina. Eu achei fantástico que aqueles sinais e movimentos e expressões constituíssem uma língua, né, que tinha estrutura gramatical, que tinha regras e achei uma disciplina muito instigante, principalmente pelo fato de não ter informações. A gente não tem esse conhecimento amplamente divulgado, a gente não tem tanto acesso a isso, tanto que a gente chega geralmente no nosso primeiro contato de Libras, por exemplo, nas licenciaturas que é obrigatório fazer a disciplina, às vezes a gente nunca ouviu falar, a gente não tem ideia do que se trata. Então eu achei sensacional e comecei a ir atrás, né, nesse mesmo ano, né? Então faz 10 anos já. E eu comecei com os cursos básicos. Talvez nem todas as cidades têm, na verdade, né? Então talvez vocês consigam, talvez se vocês forem atrás, vocês tenham acesso ainda na prefeitura, escolas de surdos, às vezes escolas regulares também têm cursos que oferecem para a comunidade. E eu fiz o curso básico 4 vezes, tá? Porque era uma forma de manter contato. Na minha cidade não tinha curso intermediário, avançado, curso intérprete na época. Então eu comecei a fazer o curso básico e fiz todas as vezes que ele foi disponível na prefeitura, nas escolas, enfim, onde tinha eu fui fazer. Eram os mesmos conhecimentos que eram passados, sim, eram os mesmos sinais que eram trabalhados, mas era uma forma de ter contato. E isso é importante, a gente manter o contato. Quando a gente aprende Libras ou outra língua de sinais, se a gente não continuar a praticar, aquele conhecimento fica guardado e quando a gente precisa usar, não vai ser retomado assim com tanta facilidade, né? Então, se a gente não praticar, aquilo pode se perder. A gente acaba ficando numa prática que se perde. Então, a gente não tem uma fórmula de memorização, não tem um jeito de aprender. Assim como qualquer tipo de conhecimento, né? Cada um tem seu jeito de estudar. Tem gente que prefere áudio, vídeo, leitura, resumo, escrevendo. Então, para esse tipo de estudo também. Eu, no início, não tinha contato com a comunidade surda. Isso é primordial para a gente conseguir desenvolver, né? As habilidades de comunicação, a expressão, saber que está sendo compreendido, né? E também treinar a compreensão, né? Porque não adianta a gente conseguir se expressar ou falar se a gente não compreende o outro. E se a gente não tiver o contato com pessoas que utilizem essa língua, a gente também acaba não conseguindo se comunicar. A gente consegue se expressar, a gente consegue usar a língua, mas não consegue se comunicar porque a gente não entende os outros. Então, é essencial que haja esse contato com a comunidade surda, que pode ser em escolas ou com surdos que trabalhem em lugares nas cidades de vocês. Vocês vão, enfim, descobrir onde é possível manter esse contato. Depois do curso básico, dos vários cursos básicos que eu fiz a graduação em Letras Libras da UFSC, que iniciou o curso regular em 2014, bacharelado em tradução e interpretação, e a partir dali eu comecei a ter mais contato com a comunidade surda. Mas sim, eu sabia Libras porque eu tinha estudado em casa, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, e aquilo ali foi completamente diferente. Eu sabia Libras, eu passei num vestibular, o vestibular era todo em vídeo, né? A gente tinha uma folha em branco com
em que a gente escrevia as letras das alternativas que eram passadas nos vídeos, todos em Libras, não tinha legenda, não tinha português. E depois disso é que eu me tornei fluente, porque o contato com a comunidade é completamente diferente do que a gente estuda no caderno ou treinando em casa, só com vídeos. Porque cada pessoa tem uma forma de se expressar, cada pessoa, né, tem um meio de comunicação diferente que a gente precisa se adaptar e conseguir também produzir, né? Nesse meio tempo eu fiz também proficiência para ensino de Libras, fiz técnico para interpretação e tradução, então tá, depois eu concluí a graduação. Antes eu não tinha esse contato, porque eu tinha dificuldade de interações sociais e hoje, por exemplo, é muito mais fácil falar em público em Libras do que em português. Mas esse medo de tentar ter contato com a comunidade surda é muito normal, é natural que a gente tenha a dificuldade de começar. Mas se a gente quiser manter mesmo o conhecimento ativo que a gente queira desenvolver, é preciso que a gente consiga superar isso, né? Para que não se torne uma barreira, porque quem tem um limite na comunicação somos nós, ouvintes, que não conseguimos adentrar naquele mundo dos surdos, da comunidade surda, porque eles convivem numa vida bilíngue, eles têm uma vida bicultural e eles fazem parte da nossa sociedade, que é majoritariamente ouvinte, né? Então, quem tem os limites somos nós. E aí, quando eu estudava, eu fazia esse tipo de anotação aqui, tá? Por exemplo, esse aqui era meu caderno lá de quando eu estudava, tá? E aí... Ai, será que vai ficar invertido? Bom, por exemplo, eu tinha aqui os meses, tá? Aí janeiro, fevereiro, março, abril. O que eu escrevi? Eu escrevia janeiro, eu fazia Jotinha, que é isso aqui. Fevereiro, F frenético. Março, MC cedilha. Abril, coelhinho. Isso aqui não é o sinal de coelho, isso aqui é o sinal de cavalo. Coelho é assim. Mas aí dava pra lembrar que, né, é referente. Junho, JN. Julho, JL. Agosto, apagador, né? Enfim, são associações que a gente faz pra nós. Mesma coisa aqui, ó. Segunda, o 2. E aí flecha pra lá e pra cá, porque faz isso aqui, pra fazer segunda. Ou aqui, né? Mas aqui, ó, sexta. Picadinha quase no queixo. Tá? Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é pra vocês perceberem como é muito pessoal. Vocês precisam desenvolver uma forma que vocês escrevam e lembrem disso depois. Ou que vocês desenhem. Por exemplo, aqui. Acampamento. Tá? Acampamento. Eram essas mãos aqui, representadas assim, e uma flecha para baixo indicando que é esse movimento, tá? Mesma coisa a casa. Isso aqui. Rodoviária. Uma barra em cima de um R. R, a barra é a mão, a outra mão. Restaurante. 2 R's num rostinho. Restaurante, tá? Elevador. E sobe na mão. E sobe na mão. Elevador, tá? Então, esse tipo de anotação aqui é o que vocês têm que fazer. Porque se vocês gravarem, vocês não vão ter acesso em todo lugar, vocês não vão ficar vendo 1000 vídeos. Mas é o jeito que eu fiz pra associar os sinais, para lembrar. E, claro, vocês precisam usar a memória. Vocês precisam armazenar de alguma forma. E a melhor maneira é a prática. É ter contato, é usar aqueles sinais em muito contexto. Por exemplo, tem sinais aqui. Aqui, ó. Prefeitura. Igual a Daniel ou plec-plec na testa.
Daniel é um primo meu que tem esse sinal aqui, porque ele tinha uma franja. E é o mesmo sinal de prefeitura. Ou o segundo sinal de prefeitura é esse aqui. E aí tá anotado como plec na testa. Então, se algum de vocês pegar uma anotação assim, não faz o menor sentido. Por isso que o aprendizado e a memorização é muito pessoal. Então, não tem como alguém dar uma fórmula para vocês ou dizer, vocês vão aprender assim, vocês precisam fazer assado. Vocês devem fazer de uma forma que seja significativa para cada um de vocês, tá? Então, se vocês preferem fazer vídeo e colocar lá numa conta que só vocês têm acesso e assistir toda vez, façam vídeo. Se querem fazer desenho, faça desenho. Mas se funcionar a anotação, pronto, façam do jeito que for melhor para vocês, tá? Eu fiz assim e a lista era infinita, sempre com esse tipo de anotação super pessoal e é o que funciona. Porque se vocês fizerem, por exemplo, de uma forma que vocês não têm muito domínio, por exemplo, a escrita de sinais. Existe uma escrita de sinais regulamentada, mas que é pouquíssimo difundida. Ela ainda não é consolidada nem nas escolas de surdos. Então, a gente tem acesso, a gente conhece, mas ela é super difícil, é um processo muito árduo para conseguir compreender todos os registros, ela é super complexa. E aí, o que acontece? Ah, eu vou registrar em escrita de sinais porque é o melhor jeito. Bem, seria ideal. Só que no momento que tu usa um registro formal, por exemplo, lá tem o asterisco e tem o sustenido. Se tu errar o sustenido e o asterisco, tu já não sabe qual é o movimento a que se refere. Então, tu não pode nem confundir. E não são só esses dois, são infinitos. É o asterisco, é o sustenido, é a bolinha fechada, é a bolinha aberta, é o ponto. Enfim, tem infinitas possibilidades e combinações. Então, se vocês não tiverem esse domínio, que vocês possam consultar quando vocês estiverem estudando, isso não vai funcionar, vai atrapalhar, porque aí vocês vão anotar que é o movimento em espiral, que é um que ele esfrega, e aí vocês vão ter confundido, por exemplo, com o sustenido, que é um que só raspa, que é um movimento só de passar pela outra mão, ou o asterisco, que é só de tocar, e aí isso vai gerar um problema, isso vai ser mais prejudicial do que benéfico. Então, eu acho que a melhor forma é fazer de um jeito que seja significativo para cada um. E também sobre as expressões. Mas qual que é a expressão que eu faço quando eu faço uma pergunta, quando eu estiver perguntando? Bem, como vocês falam em português? Eu, quando falo, se eu vou perguntar para alguém se tu sabe dirigir? Eu faço uma expressão. Eu não falo, tu sabe dirigir. Certo? A gente se expressa, a gente usa uma entonação e a gente faz expressões faciais para fazer perguntas. Claro que no momento que eu perguntar, eu tô me concentrando em lembrar que o pronome tu é esse aqui e que o dirigir é aqui e que não tem a preposição e que eu não uso um verbo auxiliar, então eu tenho que me concentrar nesses movimentos. E aí a nossa coordenação motora dá uma travada e a gente pode esquecer de fazer a expressão, porque a gente esquece que isso aqui também é falar, que a gente também tá falando. E aí, no momento que a gente naturaliza a fala, a gente começa a fazer as expressões. Não é do nada, tá? Não é, vou inserir aqui só, encaixar no meu sinal. Não, isso naturalmente acontece. Então, o que eu digo para vocês que pode ajudar é fazerem na frente do espelho. Ou se gravem, façam um videozinho de vocês perguntando qualquer coisa em português, ou fazendo várias perguntas, assim como outras expressões, né? Expressão de surpresa, de triste, de alegria. Façam
curta os vídeos de vocês ou façam isso na frente do espelho e vejam as expressões que vocês usam. E aí, quando vocês pegarem aquela mesma frase em Libras, usem essa expressão da mesma forma, porque vocês estão falando a mesma coisa, só em línguas diferentes, tá? Então, a gente, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do tu dirige, né? Tu sabe dirigir? Eu vou usar essa expressão aqui. Agora, se eu perguntar, tu entendeu? Eu vou usar um outro tipo de pergunta. Então, eu vou fazer a mesma coisa em Libras. Tu entendeu? Tá? Eu vou fazer a mesma expressão, porque eu continuo falando. E é isso que a gente tem que assimilar. Que os sinais em Libras também são fala. Quando a gente tá fazendo uma frase em Libras, a gente tá falando também. Então, a entonação precisa fazer parte. Por exemplo, outra coisa é a negação. Tá? Eu vou dizer que eu não gosto de maçã. Tá? Eu não gosto de maçã. Esse meu não vai junto com o gosto, porque eu tô negando o verbo, certo? Eu não gosto de maçã. Quando eu faço em Libras, eu continuo tendo que negar o verbo, certo? Então, se eu disser eu não gosto de maçã, eu tenho que fazer o movimento de negação junto com o verbo. No caso do não gostar, a gente tem um sinal para não gostar. Mas igual a expressividade, tem que carregar junto com o verbo, certo? Então, eu digo, eu não gosto de maçã. Eu também digo, eu não vou negar a maçã, por exemplo. Certo? Essa minha negação aqui não é com a maçã. Eu não vou negar o substantivo, eu vou negar o verbo, tá? Eu não gosto de maçã. Tá? Então, é um tipo de coisa que a gente assimila com o tempo, tá? Com a prática, principalmente, com o contato, principalmente. Mas, fazendo essa prática de se olhar no espelho ou em vídeos e tentar transpor aquilo que a gente faz naturalmente na nossa língua para a língua que a gente está aprendendo, já ajuda. Então, treinem isso. Vejam vocês falando a frase em Libras e em português e comparem tentando integrar essa expressão da mesma forma nas duas línguas, tá? Acho que era isso.